Olá, galera do sexto ano, vamos à nossa aula de português. Hoje vamos falar sobre letras e fonemas, ok? Vocês até reclamaram, né? Porque eu coloquei muito conteúdo para que vocês anotassem no caderno. Mas hoje nós vamos só assistir ao vídeo e resolver as questões, ok? Esse material foi retirado de uma apostila do EJA, da Secretaria de Educação do Cabo de Santo Agostinho, certo? Então vamos à nossa atividade. Hoje vocês vão assistir este vídeo e vão conferir aí as respostas, as resoluções das questões, ok? Vamos lá? Muito bem. Bom, aqui nós temos o seguinte: letras e fonemas. Primeira atividade diz assim: leia o poema com atenção. Sons do X. Eu acho tão engraçado o X mudar de valor. Parece até camaleão, que sempre troca de cor. Na maioria das vezes, o X soa como che, chechas, xícara, xarope, xadrez e caxinguelê. Em exame, exílio, exato, ele tem o som de Z. Esta letra é mais teimosa do que o Saci Pererê. É a letrinha mais indócil entre todas do ABC. Entrou-se auxílio, sua pronúncia é C. Falta ainda a sibilante, que eu digo meio assobiado. Reparem neste exemplo explicado. Mas apesar de tudo isto, o X eu vou defender. Quem conhece os seus valores demonstra que sabe ler. Bom, esta poesia, né, tá aqui a fonte que a apostila pegou, tá aqui o site, né, de onde ela pegou essa atividade, certo? Essa poesia. Então, em seguida, a questão para vocês é a seguinte: retire do texto os sons de X, as palavras que possuem X. Bom, você vai retirar aqui do texto, né, os sons do X nas palavras que foram citadas no texto, ok? Então, você vai escrever aqui somente os sons que o X assume, certo? Não é preciso escrever as palavras, somente os sons que ele assume, que o X tem, certo? Dependendo da palavra, ok? Na terceira questão diz assim: segundo o texto, de quantas formas diferentes podemos ler a letra X? Aí você vai ver, né, de acordo com a poesia, a própria poesia já diz, né, os sons que o X tem. Então você vai dizer quantas formas diferentes o X assume, certo? Na questão do som, ok, gente? Na quarta questão ele diz o seguinte: classifique as palavras, certo? Inclusive ele colocou aqui com letra minúscula. Classifique as palavras abaixo de acordo com o som do X, ok? Então veja as palavras: a palavra mexer, certo? A palavra puxar, a palavra xarope, exato, êxito, fluxo, xícara, maxilar, auxílio, próximo, anexo, xadrez, exame, fixo e lixo. Então ele quer que você faça o quê? Que você classifique essas palavras de acordo com o som do X. O que é que você vai fazer? Por exemplo, as palavras aqui que tem o som de S, você vai escrever nesta coluna, certo? As palavras daqui que tem o som de CH, você vai escrever aqui, certo? O mesmo acontece com essa coluna. X com som de CS, aquele som de QC, né, que a gente pode até dizer KS, certo? Ele aqui botou CS, mas poderia ser a transcrição fonética como KS, QC, né? Então você vai escrever aqui as palavras onde o X assume esse som de QC, ok? E na última coluna, as palavras onde o X tem o som de Z. Então você vai fazer aqui essa separação, essa definição. Ok, gente? Muito fácil, né? Muito fácil. Então, a outra questão diz assim: complete com X ou CH. Então, você vai analisar aqui as palavras e vai ver
quais são escritas com X, você vai completar com X, e quais são escritas com CH, você vai completar com CH. Veja, no material que eu enviei para vocês, estava aqui enxoval, estava aqui com M, certo? O erro lá da apostila, certo? E aqui também tinha outra, se eu não me engano, parece que foi... Tem outra palavra aqui, que lá no material de vocês podem conferir, que ela estava escrita com um M também errado. Foi a palavra enxuto, se eu não estou enganado, estava com M aqui. Então, mas vocês corrijam aí, ok? Então, você vai completar. Faxina. Você acha que faxina é com X ou CH? Olha, tá vendo? Laxante. Laxante é com X ou CH? Colcha. Observe que aqui é colcha. Colcha o quê? O cobertor, né? A coberta lá da cama. Colcha. Não é coxa a parte do corpo humano, não. Veja que a parte do corpo humano eu chamo coxa. E a peça da cama é colcha. Então tem uma diferença aí também entre elas, certo? Ó, cachumba, xingar, chiqueiro, enxoval, chuchu. Olha, as pessoas erram muito a palavra chuchu, certo? Xadrez, engraxar, machucado, chique. Olha, chique também as pessoas erram muito porque nas redes sociais as pessoas escrevem trocando a letra, né? Escrevem muito essa palavra de forma que não está de acordo com a norma padrão, certo? Enchente, puxar, enxuto, tá vendo? Caixa, tocha e cheio. Então você vai preencher com X ou CH. Se você tem dúvida, não está certo, não tem certeza, você vai lá no dicionário ou até na própria internet mesmo, você encontra a palavrinha escrita de forma correta, ok, gente? Isso aí é uma atividade que vai fazer com que vocês exercitem a questão aí do emprego do X e do CH, que é onde nós temos muitas dificuldades, né, na hora de escrever. Então, vocês façam esse exercício aí com bastante atenção para que possa desenvolver aí. A sexta questão diz assim, olha, está com letra minúscula aqui, certo? Mas a gente corrige agora. Nas palavras abaixo, o X apresenta-se com sons diferentes ao lado de cada palavra. Especifique qual som que o X tem. Então, olha, em cada palavrinha aqui, você vai observar que o X ele tem um som, certo? Então, você vai dizer, por exemplo, se você acha que aqui o som é de Z, então você vai dizer, o X tem som de Z. Se acha que é de CH, você vai dizer, o X tem som de CH, certo? A mesma coisa aqui, em exagero. Sim, atenção aqui, a palavra shampoo, vocês veem nas embalagens do produto com SHAMPOO, mas veja só, aquela palavra é de origem inglesa, certo? Vocês podem até ver também com CH, não sei, mas a palavra em português, ela é escrita assim, com X, ok? Então, um detalhe aí, né, que muitas vezes as pessoas se atrapalham. Então, shampoo em português é escrito desta forma aqui, ó, ok? Agora veja, exagero, peixe, aproximar, reflexo, abacaxi, exemplo, máximo, enxurrada e assim vai, certo? Então, você em cada uma delas, você vai dizer qual é o som que o X está assumindo, ok, gente? Muito bem, vamos na sequência. E aqui a gente vai estudar um pouquinho, né, o conceito de fato, fonemas e letras. Diz assim, o que são fonemas e letras? Veja, quando queremos comunicar algo, podemos nos utilizar da linguagem oral, sons ou fonemas, ou da linguagem escrita, que são as letras. As letras representam os sons da fala. A letra é a representação desse som. Cada som ou fonema é representado por uma letra, certo? E é isto, veja só, quando eu vou falar, eu utilizo o quê? Os sons, certo? Quando eu vou escrever, eu utilizo o quê? Os gráficos, não é isso? Ou seja, as letras, ok? Quando eu falo, eu utilizo o som. Quando eu escrevo, eu utilizo sinais gráficos, que eu vou chamar de letras. E esses sinais gráficos, que chamamos de letras,
são as representações dos sons da fala, ok? Então é isto. Aqui embaixo diz assim, ó, observe os exemplos. A palavra rua. Rua, 3 letras, certo? 3 letras e também 3 fonemas. Por que 3 fonemas? Porque veja, rua. Rua você escuta o som do R junto com o U e depois o A, certo? Aluno, olha, 5 letras e também 5 fonemas, ok? Olha, aluno, você escuta o som do A se misturando com o L, o N e o O, ok? Então aí não tem problema, cada letra representando um fonema, certo? Mas, porém, todavia, né? Porém, há palavras, ou seja, existem palavras em que 2 letras representam apenas um fonema, ou seja, um som. Assim como existem também palavras em que uma só letra representa 2 fonemas, 2 sons, ok? Então, olha, é isso. No caso aqui, a gente viu que cada letra representa um som, representa um fonema. O que é fonema? Som de letra, certo? Nestes 2 casos aqui, nas maiorias das palavras, certo? Mas, todavia, tem palavras que uma só letra representa 2 sons ou 2 letras para representar um só som, certo? Ou seja, aí divergem o número de letras e de fonemas da palavra, certo? Vamos ver exemplos disso aí. Então, ó, a palavra hora, veja só, a palavra hora ela tem 4 letras, não é? Inegável, 4 letras, 1, 2, 3, 4. Mas só tem 3 fonemas. Por que só tem 3 fonemas? Olha, o H é mudo em língua portuguesa, né? Ele não tem som. Aí vocês poderiam me perguntar, e por que ele se coloca o H? Olha, isso aí é a convenção da língua, certo? É a convenção da língua portuguesa, que é da norma culta, que, ou seja, da língua padrão, que algumas palavras ainda continuam sendo escrita com H, apesar de o H não ter som. Então, se o H não tem som, então só tem aqui 3 fonemas. Olha, veja, 3 fonemas. Hora. Se você escrever a palavra hora assim, você também está ouvindo o mesmo som, certo? Só que você não pode escrever a palavra hora somente com, ou melhor, sem o H, né? Não pode, porque aí você está escrevendo em desacordo com a norma padrão da língua portuguesa, ok? Aqui as letras estão entre barras porque estão indicando os sons, ok? A mesma coisa acontece na palavra chave. Chave tem 5 letras, né? Só 4 fonemas. É como se eu escrevesse assim, a chave, tá vendo? A palavra tóxico. Olha, tóxico. A palavra não é pronunciada tóxico, e sim tóxico, certo? Então, a palavra tóxico tem 6 letras, ok? Mais 7 fonemas. Veja que uma letra aqui, ela tá sendo usada com 2 sons. Tóxico, tá vendo? Enquanto aqui 2 letras está com um só som, certo? Olha, no caso de CH e HO, aqui o X sozinho é responsável por 2 sons. Veja aqui a transcrição fonética. Olha. Tóxico, tá vendo? Tóxico, tá vendo? Tóxico. Então, o X é como se fosse um KS, certo? Ou um CS, né? Como a gente viu ali. Então, ele tem um som de KS ou de CS, certo? A mesma coisa acontece com a palavra boxe, tá vendo? Veja, boxe, 4 letras, óbvio, né? Mais 5 fonemas. Veja, boxe, boxe, ok? Então, observe, o que é fonema? Som, certo? Uma letra pode ter 2 sons, ou pode 2 letras terem só um som, certo? Então, é isso que acontece. Ok? Ficou claro isso, né? Resumindo aqui, se conclui da seguinte forma: fonemas são os sons da fala, letras são as representações dos sons. Ok, muito simples, né? Concluído aí.
Enquanto o fonema é o som da letra, a letra está representando o som da fala, ok? O som desse fonema, ok? Seguindo aqui, nós temos responda as questões abaixo. Olha, gente, aqui está com uma letra minúscula, eu não sei porquê. Eu acho que quando eu passei para o outro programa, ficaram com letras minúsculas. Se no material de vocês essas questões estão assim com letras minúsculas, vocês corrijam aí. Então diz assim: lê as palavras abaixo e escreva quantas letras e quantos fonemas há em cada palavra, certo? Então a palavra que aqui, você vai botar aqui o número de letras, é claro, está bem óbvio, né? 3. E aqui o número de fonema, certo? Observe que QU, ele é como se fosse um só som, né? Veja, que, tá vendo? Observem também aqui embaixo as outras que dizem, ó, sol, terraço, sonho, chaveiro, honesto, mulher, colega. Então você vai dizer o número de letras e o número de fonemas. Na segunda questão diz assim: continuando, agora diga o número de fonemas e de letras de cada palavra abaixo. Então você vai escrever aqui, na palavra táxi, você vai dizer aqui que tem tantas letras e tantos fonemas. O mesmo em tóxico, que a gente já viu lá em cima, né? Tá muito fácil. E na palavra bolacha, certo? O número de letras e o número de fonemas, ok? Mangueira também, ó. O número de letra e o número de fonemas. Vamos, gente, seguindo, diz assim, ó, dígrafos. O que são dígrafos? A gente vai ver aqui que tem tudo a ver com o estudo de fonemas e letras. Então diz assim, ó, dígrafo ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema, ou seja, uma única emissão de som. Então, dígrafo é isso, quando nós temos duas letras com um só som, certo? Ou seja, com um só fonema. Então, nós dizemos que aí temos um dígrafo. Os dígrafos podem ser consonantais, orais ou vocálicos, nasais. Então, vamos ver aqui de forma mais detalhada. Os dígrafos consonantais, ou seja, também chamado de orais, são SH, LH, NH, RR, SS, S cedilha, SC, XC, GU e QU. Veja os exemplos: queijo, chicote, farinha, carro, milho, passar, piscina, cresça, guitarra, exceção. Veja, guitarra e exceção não foi sublinhado aqui, mas eu posso fazer isso agora. Veja só, guitarra, não é? O G e o U, e a palavra exceção que nós temos aqui são dígrafos, ok? Eles são dígrafos consonantais, veja, formado por consoantes. Esses dígrafos consonantais também são chamados de orais, certo? Aqui embaixo diz assim: o SC, XC, GU e QU, se vierem em uma palavra na qual pronunciamos todas as letras, não serão dígrafos. Olha, veja só, o GU e o QU, certo? Tanto assim como o SC e o XC, eles podem virem em outras palavras sendo pronunciadas as duas letras. Então, aí não representa dígrafo. Ele dá aqui o exemplo de água. Veja, água. A gente vê aqui o GU, ele não é dígrafo, porque quando você pronuncia a palavra água, você escuta o som do G, que ele vai ter um som aqui de G, não é? E UA, gua, gua, tá vendo? A mistura de G e U. Então, o U, as duas letras aqui são pronunciadas, então não representa dígrafo, certo? Diferente da palavra folgueira, veja. Quando você utiliza a palavra folgueira, é como se você escutasse o som, somente o som do G, né, que é o som de G, e o som de E. Então, o G e o U na palavra folgueira, ele tem um só som, então é dígrafo, mas na palavra água não, certo? A palavra água, a gente escuta os dois sons, ok? Aqui nós temos dígrafos vocálicos, que também são chamados de nasais. Por que são chamados de nasais? Porque
quando pronunciamos estas palavras que têm estes dígrafos, elas são pronunciadas mais pelo nariz, certo? Elas são pronunciadas mais pelo nariz, ok? São eles a an, né? An com M e an com N, en, né? Com M e en com N, in, o in, o on, certo? O um. Somente se vierem antes de consoantes, certo? Somente antes de consoantes, ok, gente? Então veja aqui, ó. Exemplo: onça, pente, tambor, certo? Então, onça, pente, tambor são dígrafos nasais. Por que nasais? Porque são sons mais pronunciados pelo nariz, quer dizer, parte da corrente de ar, a maior parte da corrente de ar sai mais pelo nariz quando você pronuncia, certo? Por isso que são nasais. Os consonantais, que também são chamados de orais, certo? Eles utilizam mais consoantes, mas também tem aqui, ó, tem consoante e vogal juntas, certo? E eles são assim classificados porque eles são pronunciados mais pela boca, né? O ar, quando você pronuncia, sai mais pela boca do que pelo nariz, ok? Esta é a diferença. Em seguida, nós temos aqui, lembre-se de que dígrafo é o encontro de duas letras que apresentam um único som, ok? Concluindo aqui o que nós acabamos de falar. Responda as questões a seguir, que diz o seguinte: primeiro, leia as palavras abaixo e circule os dígrafos. Ok, muito fácil, né? Você vai aqui, ó, ler folgueira, aranha, galho, crescer, pássaro, guerra, água, alho, queijo, quero, tosse, chuteira, chorar, terra e arroz. Observe aqui que a pessoa, ao fazer a apostila, cometeu um erro, porque ele diz o seguinte: leia as palavras abaixo e circule os dígrafos. Então, a palavra água, certo? Na palavra água não tem dígrafo. A gente pode excluir esta palavra, ok, gente? Ela não tem dígrafo. Então, foi um erro aí quando confeccionaram aqui a apostila, ok? Na segunda questão diz assim: em seu caderno, separe as sílabas das palavras abaixo. Então, nós temos aqui a palavra toalha, chave, minhoca, querida, mangueira, marrom, massa, cresço, nascer, exceção, vermelho, jarro. Então, essa separação de palavra aqui parece uma atividade boba para vocês do sexto ano, mas veja só, ele quer que você memorize aí os dígrafos que são separados e os que não são. Veja só, a palavra toalha. A gente não separa o LH de jeito nenhum, né? A gente não tem como separar, ele fica na mesma sílaba. Você pronuncia to, a, lha, certo? A mesma coisa em chave, o dígrafo fica junto na mesma sílaba. Minhoca, o NH aqui, não é? Não. Querida, o QU, não é? Mesma sílaba, ok? Agora veja que, quando eu pronuncio a palavra mangueira, certo? Ó, o GU aqui representa um dígrafo, certo? Um dígrafo. Ele também vai ficar na mesma sílaba, certo? Mas na palavra massa, certo? Na palavra massa, a gente sabe que SSA, os dois S formam um dígrafo e que esse som pertence à segunda sílaba. A segunda sílaba, mas quando nós separamos, certo? O SS não pode ficar junto, certo? Duas letras iguais, como em massa e marrom, na separação silábica, elas não vão ficar na mesma sílaba, elas vão ficar em sílabas diferentes, certo? Então, ó, se tem duas letras iguais, quando eu vou separar a sílaba, eu separo, boto uma numa sílaba e a outra na outra, certo? A mesma coisa acontece com SC, ou melhor, S cedilha, certo? E SC.
eles vão ficar em sílabas diferentes, apesar de fazer parte da segunda sílaba, certo? Mas eles vão se separar na separação silábica. E por que eu tenho que saber disso? Porque quando eu estiver escrevendo, que chegar no final da linha e eu precise partir esta palavra, eu tenho que ter noção disso aí, ok? A mesma coisa com o dígrafo aqui, X, C. Eles vão ficar em sílabas diferentes, ok? Vermelho, né? O dígrafo aqui não se separa, mas já, olha, letras iguais vão ser separadas, ok? Então tenha cuidado aí na separação silábica. Letra A. Destaque os dígrafos das palavras acima. Ele quer que você aqui diga aqui os dígrafos destas palavras. Você escreva aqui somente os dígrafos. Por exemplo, na palavra seção, aí você bota aqui XC, certo? Da palavra seção, LH, da palavra vermelho. Aí se repetiu, não precisa você fazer duas vezes. Ele quer aqui que você simplesmente coloque os dígrafos, certo? Que foram encontrados nessas palavras. Não precisa repetir. Se numa palavra tem o mesmo dígrafo da outra, você só bota um, ok? Parabéns, você está indo muito bem, certo? Na sequência, nós temos aqui a última questãozinha nossa, que diz o seguinte: de acordo com a separação silábica, escreva quais dígrafos se separam e quais dígrafos não se separam, ok? Então, você vai fazer aqui a lista dos dígrafos que são separáveis e dos que não são, ok, gente? Então, muito simples, né? Espero que vocês tenham entendido esse assunto de forma correta, certo? Qualquer dúvida, me procure lá no grupo de WhatsApp e também você dê um oi aí depois do vídeo aí, para que eu possa saber que você realmente assistiu a aula com atenção, ok? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima.